Pessoal, vamos seguir com as notícias e falar agora de Copa. A gente tem visto todos os dias notícias sobre o processo de recuperação, do atacante Neymar da seleção brasileira. Vamos lembrar aqui que logo na estreia ele machucou o tornozelo, e desde então vem passando por tratamento em 3 períodos do dia. A equipe que cuida do craque tem utilizado as mais avançadas tecnologias para que ele esteja de volta aos gramados o quanto antes, Então, além da fisioterapia tradicional, estão sendo aplicados métodos de crioterapia e eletroterapia. Para a gente, que é de fora, fica um pouco difícil de entender as diferenças desses tratamentos. Por isso, nós vamos convidar o professor de fisioterapia do Centro Universitário de Brasília, que é o Felipe Machado, vai conversar com a gente por videochamada. Professor, tudo bem? Uma ótima tarde. Tudo bem, Larissa? Boa tarde, espectadores do Metrópolis. Um prazer falar contigo, professor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente essa lesão do Neymar, O que aconteceu ali no local da torção? Na verdade, Larissa, esse tipo de lesão que o Neymar sofreu é uma lesão muito comum na prática do futebol, na prática esportiva, que na verdade ele sofreu um entorse em inversão do tornozelo, que seria o pé girar para fora, E nessa região lateral do tornozelo nós temos um complexo ligamentar. E esse complexo ligamentar ele conta com 3 ligamentos principais. Um que sai da parte anterior da fíbula, que vai para um osso do pé chamado talos, que nós chamamos de ligamento talofibular anterior. E mais 2 ligamentos. Um que sai da fíbula e vai para o calcâneo. E outro ligamento que sai da fíbula e vai para a região posterior do tornozelo. E até então, o que a gente vem acompanhando em notícia da mídia e tal, é que ele sofreu uma lesão grau 2, uma lesão em que, além do estiramento dos ligamentos, também há uma ruptura de algumas fibras desses ligamentos, E no caso da lesão grau 3, ele é uma ruptura completa. Então, ele tem uma lesão moderada, vamos dizer assim, em relação ao entorse e à lesão que ele sofreu, Sim, professor. Agora, sobre os tratamentos, que o Neymar está sendo submetido, crioterapia, eletroterapia, assim, de uma maneira bem simples mesmo, para quem é leigo aí, que terapias são essas? E quais as diferenças também entre elas? A crioterapia, na verdade, é uma forma de termoterapia que nós utilizamos na reabilitação, em que a gente pode usar tanto o calor quanto o frio. E aí, no caso da crioterapia, é a aplicação de gelo no tratamento dessas lesões agudas articulares, ligamentares, No caso dele, ele tem feito uma crioterapia de uma maneira um pouquinho mais, bem mais moderna e com resultados de eficácia na prática clínica muito mais evidentes, Que além da aplicação do gelo, são equipamentos específicos que eles também fazem a compressão da articulação. É como se fosse uma bota que envolve toda a articulação do tornozelo e também do pé, para que ao mesmo tempo que provoque o resfriamento do local para minimizar os processos inflamatórios, a dor, a drenar ajudar na drenagem desse tornozelo com edema, é fazer exatamente essa compressão para que haja uma drenagem melhor dessa situação de inchaço da articulação, Então isso acelera o processo de recuperação, Sim, professor. Agora, uma pergunta bem papo reto, Dentro da sua experiência, da literatura médica, dá para a gente fazer uma previsão de em quanto tempo o Brasil vai poder contar novamente com o Neymar? Pela tua experiência, então, Larissa, professor. essa é uma pergunta que ela é muito boa, porque as pessoas muitas vezes se embasam pela experiência prática de cotidiano de vida, Normalmente um protocolo para recuperação de uma lesão de tecidos moles como ligamentar, ela pode extrapolar para 8, 12 semanas. Só que isso aí nós estamos falando de réis mortais, pessoas que fazem a reabilitação uma vez por dia ou 3 vezes na semana. O atleta de futebol ele está envolvido com esse processo reabilitativo o tempo inteiro. Então ele tem, às vezes, 3 sessões de manhã, à tarde e à noite. E dependendo da situação, eu tenho certeza que os colegas que estão acompanhando o Neymar, que são os fisioterapeutas da seleção, inclusive o fisioterapeuta próprio do Neymar, que acompanha ele já no clube, porque o Neymar tem um staff próprio de preparador Sim. físico e fisioterapeuta,
é fisioterapia o tempo inteiro. Então, quando a gente ouve falar até de 24 horas por dia, é porque ele está em tratamento literalmente, às vezes, até tarde da noite, já inicia no Sim, tratamento. Então, são 24 horas disponível para que ele esteja em ação o quanto antes possível, né? Então, sim, isso é uma sem pergunta que dúvidas, muita gente me professor. fez em relação Aham. a voltar o quanto antes possível. O Brasil tem um staff muito bom de atletas e conseguiu dar para o Neymar um prazo maior pela classificação antecipada, né? Então ele Sem conseguiu um dúvidas. tempo maior porque não há necessidade obrigatória dele jogar agora o próximo jogo na sexta-feira. Mas a gente não tem dúvida que no mata-mata, na hora que realmente precisar, ele vai estar em condições de jogo. Sim, a nossa torcida para a recuperação dele. Felipe Machado, professor de fisioterapia do CEUB, muito obrigada, meu querido. Um abraço.